E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele, a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho por aí? Graças a Deus aqui estamos na paz do Senhor. Mas me conte, como é que anda o tempo? Muita chuva, muito calor, muito frio? Hoje aqui nós estamos com um vento muito forte, ó. Acho que dá para você ouvir o canto do vento. O vento está cantando bem forte por aqui. Mas amém. Obrigada a Deus por esse dia, né? Que esse dia seja um dia de muita bênção, de muitas vitórias, de muitas conquistas. Eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui hoje. Aqui está um pouco escuro, eu não acendi as luzes por causa da iluminação, que aí vai interferir aqui na minha câmera. Ela vai ficar passando um monte de linhazinhas, assim, por isso que a nossa imagem não está muito legal. Mas o mais importante é a gente propagar o evangelho do Senhor. Não importa a forma, não importa como, o importante é a gente anunciar o evangelho. E você não precisa me ver, você precisa apenas me ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos capacita, ela nos dá sabedoria, não é verdade? A palavra de Deus é tudo de lindo, é tudo de maravilhoso. Mas eu espero que vocês estejam bem. Aqui nós estamos tudo na santa paz. No finalzinho nós estaremos fazendo uma oração, colocando o nosso lar, colocando esta semana nas mãos do Senhor e pedindo para que o Senhor possa abençoar com todas as bênçãos. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa palavra que fortalece, que capacita, essa palavra que é capaz de mudar completamente, né, a vida daquele que crê. Você crê no Senhor, você crê nas Escrituras Sagradas. Nós temos que crer, né? Porque quando a gente crê, a gente atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então diz assim, olha só que forte a palavra do nosso Deus. Eis que a mão do Senhor... Esse Senhor está escrito com o S maiúsculo ou minúsculo? Está escrito com S maiúsculo, ou seja, que mão é essa? É as mãos do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Louvado seja a Deus. Como é forte, não é? A palavra do nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo, eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Tá vendo você que precisa de salvação? Salvação de todas as áreas da sua vida. Você precisa ter salvação sobre a tua alma, sobre a tua vida. Você precisa garantir a tua salvação. As mãos do Senhor estão estendida, ou seja, se não está encolhida, é porque ela está o quê? Estendida. Para quê? Para salvar espiritualmente aquele que se encontra fraco, para salvar a pessoa que está enferma, tirar as doenças malignas, tirar das enfermidades, trazer cura, é salvar o casamento que está sendo destruído por amante, por vícios, por tantas coisas. Deus quer salvar o casamento, o teu relacionamento, a tua família, os filhos que estão se enveredando nas drogas, na prostituição. Deus quer salvar. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão estendidas para salvar a vida financeira. Talvez você está com a vida financeira no fundo do poço, uma vida de amarração, uma vida difícil. Deus quer salvar a tua vida financeira também. E diz assim, olha, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Está vendo só que Deus, ele não é surdo? Os ouvidos do Senhor não estão tampados. Como a Bíblia diz novamente, ó, nem surdos os teus ouvidos para não poder ouvir. Ou seja, Deus ouve
a voz de quem clama. Deus ouve a voz de quem pede. Deus ouve a voz de quem ora. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido para o Senhor, para que o Senhor ele possa te abençoar, para que ele possa resolver os teus problemas, porque quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, os nossos problemas não são nossos, mas passam a ser do nosso Deus. O nosso Deus ele entra com providência, ele entra com milagre, ele entra com a transformação. Então, a mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos do Senhor, ele não é surdo, ou seja, mão estendida, ele está ouvindo todo aquele que clama, todo aquele que pede, mas nós temos que pedir com fé, crendo que tudo que a gente pede, a gente vai receber do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Já viu que tem muitas pessoas que vivem clamando, pedindo, mas nada acontece na vida delas? Porque a Bíblia diz assim, ó, mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado. É a vida de engano, é a vida de erro, é a vida errada que muitas pessoas insistem em viver numa vida totalmente errada, afastada do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só como é muito forte. Isaías 59:1 deixa bem claro que Deus não está surdo, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, ele ouve. Mas só que a Bíblia também relata que aquela pessoa que vive no pecado, numa vida de erro, então a Bíblia está dizendo que tem uma separação, ou seja, tem muita gente que clama, que ora, que pede e nada acontece. Sabe por quê? Porque mesmo orando, mas vive numa vida de erro, vive numa vida de pecado, numa vida falsa, numa vida de engano. Nós temos que viver em retidão com o Senhor, com toda a verdade, com toda a sinceridade, pureza do nosso coração. Nós temos que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Quando a gente busca Deus com retidão, tudo que a gente pede, Deus abençoa, porque Deus, a maior vontade do Senhor é de abençoar, porque tudo que a gente pede para Deus, sendo honesto e verdadeiro, sendo fiel a Deus, Deus ele nos dá, você pode ter certeza. Mas Elis, por que tem muita gente que pede e não recebe? Porque olha só o que nós acabamos de ler, a iniquidade, o pecado trazem separação. Aquelas pessoas que vivem numa vida de erro, de pecado, Deus não abençoa. Por quê? Porque ela vive afastada de Deus. O pecado afasta Deus da vida delas. Então elas vão viver pedindo, clamando, orando e nada vai acontecer. É por isso que tem muitas pessoas que estão dentro de igrejas. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes estão dentro das igrejas e a vida delas não muda. Por quê? Não é só pelo fato de estar dentro da igreja que Deus é obrigado a mudar a vida dela, porque muitos estão dentro da igreja, mas vivem numa vida toda errada, numa vida de falsidade, não leva a Deus a sério, leva a Deus a sério dentro da igreja, mas fora da igreja vive numa vida de engano, numa vida, como a Bíblia diz assim, ó, uma vida de iniquidade, tá vendo? Uma vida de erro, de pecado. Então isso afasta Deus, o pecado afasta você de Deus. Mas a tua sinceridade, a pureza do teu coração, a tua vida entregue nas mãos de Deus, você seguindo Deus em espírito e em verdade, sendo fiel, a fidelidade atrai Deus, mas a iniquidade afasta o Senhor. Para as pessoas que vivem na iniquidade, sim, as mãos do Senhor estão encolhidas. Para as pessoas que vivem na iniquidade, sim, os ouvidos do Senhor estão tampados. Por quê que estão tampados? Porque em vez de Deus ficar ouvindo o iníquo, o pecador que não tem levado ele a sério, a Bíblia diz, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba.
Tem muitas pessoas brincando com Deus, zombando do Senhor. Então na hora da iniquidade, do pecado, ela vai pedir, Deus não vai ouvir. Sabe por quê? Porque Deus está gastando a preciosidade do tempo dele para ouvir a voz do fiel, do temente, do obediente. O prazer do Senhor é de abençoar, mas abençoar a vida daquele que é fiel a Ele. Quando você busca em retidão com o Senhor, Deus abençoa você em todas as áreas da sua vida. Então, esta semana medite, o que é que eu tenho feito de errado? O que é que eu preciso largar dessa vida de erro para que o Senhor me escute ainda mais, para que Deus me atenda ainda mais, para que o Senhor possa me colocar totalmente nas mãos dele, para que eu possa orar, pedir e ele me ouvir e me responder, porque Deus responde. Deus, ele cuida, ele protege, mas na vida de quem é fiel. Às vezes as pessoas falam, porque Deus permite isso na minha vida. Deus permite por causa da iniquidade. A iniquidade, a vida de erro tem separado, tem afastado você de Deus. E a gente vê muitas pessoas relatando isso. Porque que às vezes eu estou na igreja e a minha vida ela não muda. Existem formas diferentes. Ir para a igreja por ir e ir para a igreja em retidão, buscar Deus em espírito e em verdade, né? Não é só dentro da igreja, mas aonde você estiver, você tem que dar bom testemunho, você tem que dar um bom exemplo, você tem que ser puro, verdadeiro, tem que ser fiel a Deus em tudo, em todas as áreas da sua vida. Onde você estiver, seja no meio de pessoas, no meio da família, no seu trabalho, sozinha, você tem que provar a todo instante para o Senhor que você pertence a Ele, que você não pertence a esse mundo de iniquidade, de pecado. Olha, o pecado não tem que fazer parte da tua vida, porque o pecado vai te afastar de Deus, tá? Mas a verdade, você buscar a Deus, ser fiel, isso vai te aproximar do Senhor. E nada melhor do que a gente buscar em Deus e andar em comunhão com o Senhor. Então termine de ler esta mensagem, pare, reflite, veja o que você pode estar fazendo de errado para que esse pecado, essa iniquidade deixe de existir, para que ela não seja uma barreira entre você e o nosso Senhor, para que essa barreira seja arrancada fora e que você possa se aproximar de Deus, para que você possa estar aqui, nas mãos do Senhor. Não tem lugar melhor para nós estarmos do que estarmos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos orar. Fecha os teus olhos, leva os teus pensamentos ao Senhor e creia que Deus vai te abençoar nesta hora. Deus, em nome de Jesus, quantas são as pessoas que têm pedido, têm orado, têm clamado, mas as orações não são respondidas, porque muitas vezes, Senhor, vive numa vida de iniquidade, vive numa vida de pecado, e o pecado, Senhor, tem afastado estas pessoas de Ti. É por isso que muitos pedem, mas não têm obtido respostas, e a vida, em vez de melhorar, mudar, continua mudando mais para pior, Senhor. E cada vez mais esta pessoa está cheia de problema, chegando no fundo do poço. Mas em nome do Senhor Jesus, que esta situação se reverta, que esta pessoa agora, ela largue para trás a vida de erro, a vida de pecado, a iniquidade, tudo que ela tem feito de errado, que tem afastado o Senhor da vida dela, meu Senhor. Que possa a partir de agora ser arrancado da vida destas pessoas toda a vida de erro e de engano, e que o Senhor abençoe, para que tudo que esta pessoa te pedir, que o Senhor possa ouvir, possa atender, possa colocar sobre a vida destas pessoas tudo que ela tem pedido, tudo que ela tem desejado, Senhor. Coloca em tuas mãos esse lar, esta vida, esta família, e peço que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga que assim seja. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, e creia que Deus, Ele é fiel. Olha, se você quer oração, aqui está o meu caderninho de oração, tem o nome de muitas pessoas que têm pedido oração, teu nome está aqui. Fica dentro da minha Bíblia Sagrada
e em todas as minhas orações eu tenho apresentado a Deus, sabe por quê? Eu creio no poder da oração. E eu já tenho visto algumas pessoas relatando testemunhos de coisas grandes que Deus tem feito na vida delas. E com você também não será diferente, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Quando nós somos fiel e nós fazemos primeiro a nossa parte, nós estamos mostrando para Deus a nossa fidelidade, a nossa sinceridade, o nosso temor, o nosso respeito para com Ele. Deus vem e nos honra e nos abençoa, satisfazendo os desejos dos nossos corações. E assim será na tua vida também, se você crer e permitir. Mas olha, afasta-se do pecado, afasta-se da iniquidade e se aproxime do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de você estar nos acompanhando. Não esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é o Senhor na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem no nosso próximo encontro. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.